Vamos começar o nosso culto. Antes de estarmos louvando, de estarmos cantando louvores ao Senhor, eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 17. Na verdade eu vou estar lendo, você acompanha aí com a sua Bíblia, né? Mateus 7, 17, diz assim: assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu quero fazer uma pergunta para você. O foco aqui está no fruto ou está na árvore? O fruto ou a árvore? O que você acha? O irmão falou com convicção que a árvore. Então, porque, vamos analisar aqui, Jesus está tentando explicar para os discípulos dele a identidade de quem produz coisas boas e de quem produz coisas ruins. E ele fala assim: uma árvore boa, ela não pode produzir frutos maus, e uma árvore ruim, uma árvore má, ela não pode produzir frutos bons. E aí ele diz: pelos frutos os conhecereis. O fruto evidencia, mas vamos dizer assim, o foco realmente, como o irmão falou, o foco está na árvore. O que precisa ser identificado aqui é a árvore boa e a árvore má. Como que você vai identificar a árvore boa e a árvore má? Pelo fruto que ela produz. E aí, esse texto, Jesus, ele trabalha esse texto com a seguinte conotação: procurar mostrar que nem tudo aquilo que parece que é, realmente é, né? Por isso ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí ele continua dizendo assim: muitos dirão naquele dia: mas Senhor, em teu nome não profetizamos? Não fizemos sinais e maravilhas? Não expulsamos demônios? Então, até aqui mostra o quê? Que Jesus está falando de pessoas que conheciam o poder do seu nome, de pessoas que fizeram coisas em seu nome. Então essa palavra, no meu entendimento, ela não se aplica aos perdidos que não conhecem a Deus, que não entendem quem é Jesus, que não entendem qual é a autoridade que está sobre o nome de Jesus. Essa palavra, ela se aplica exatamente àqueles que, pelo contrário, conhecem a Jesus, sabem qual é a autoridade que está sobre o nome dele, né? E em nome dele fizeram muitas coisas. Ou seja, são pessoas que, pela atitude que o texto revela, estavam servindo ou procurando servir a Deus em Cristo Jesus. Mas no final Jesus disse assim: não vos conheço. É intrigante isso, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, quando eu olho para esse texto e penso nos nossos dias, e penso, irmãos, nessa bagunça que está se vivenciando aí fora em termos de evangelho, né? Hoje a gente não tem. Qual é o evangelho autêntico? Qual é o evangelho verdadeiro, né? Qual é o evangelho que realmente nós podemos dizer: esse é o evangelho de Jesus Cristo? Porque aparentemente parece que são tantos evangelhos que estão sendo pregados, né?
Mas o fato é, irmãos, que nós temos que analisar algumas coisas que esse texto nos passa. Eu só vou fazer uma introdução, mesmo porque hoje a tarefa de pregar, pastor Lucas, nosso baterista, né? Mas eu quero começar essa introdução gerando aí uma reflexão na nossa mente. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo que aparentemente diz que Jesus é Senhor da sua vida realmente está vivendo essa realidade, né? Uma coisa é você dizer que Jesus é Senhor, outra coisa é você viver de maneira que realmente as suas atitudes demonstram que Jesus verdadeiramente é o Senhor da sua vida. Então eu fico pensando aqui que talvez muitas pessoas poderão, no final da sua caminhada cristã, talvez não entrarem no reino dos céus, ou não terem a condição de vivenciarem, vamos dizer assim, o ápice da salvação, que é o momento de você entrar na glória, por alguns motivos. E o primeiro deles é o auto-engano. O que é o auto-engano? É aquela situação em que a pessoa, ela acha que está tudo certo, ela acha que ela está aprovada, ela acha que ela não está fazendo nada de errado, e muitas vezes pode estar em pecado, fazendo coisas que não agradam a Deus, andando longe da presença de Deus, mas achando que está perto de Deus. E eu vejo assim, irmãos, que quem lida com as coisas espirituais, essa palavra ela pega muito para quem? Para quem está trabalhando na obra, né? Para quem está fazendo a obra. Nós não podemos confundir ativismo, presta atenção no que eu vou dizer, nós não podemos confundir ativismo com espiritualidade. Isso é um engano, é um engano perigoso dos nossos dias. Ah, mas eu estou na igreja, ah, mas eu canto, mas eu oro, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Isso é ativismo religioso. De nada adianta você, é muito importante você cantar, você orar, você vir devolver o seu dízimo, né? Você participar dos serviços da igreja, da obra do Senhor, mas aí lá fora você mente. Quando você tem a oportunidade de perdoar alguém que te feriu, você não perdoa. Aí quando tem alguma situação lá fora que envolve alguma situação em que você tem que demonstrar retidão para não entrar em algum esquema, né? Hoje em dia essa palavra esquema está muito comum, né? Tem muito esquema na política, tem muito esquema, é que nem foi pregado no domingo, né? A gente gosta de falar da corrupção dos políticos, sim ou não, irmãos? Mas quantas pessoas aí, na hora que saiu o auxílio emergencial, não deram um jeitinho de pegar um auxílio emergencial, e até político fez isso, um monte de gente fez isso, e um bando de crente fez isso. Eu tenho certeza que muitos crentes acabaram fazendo que não precisava, ou que não deveria, acabou pegando. Aí eu falo, mas eu sou crente, mas eu estou na igreja, eu estou louvando, eu estou orando. Então tem muitas coisas que nós temos que avaliar, porque o lugar mais fácil para você ser crente, onde é que é, irmãos? Aqui dentro. Aqui é bom demais ser crente, aqui é fácil demais ser crente, né, irmãos? Aqui a gente canta bonito, a gente não maltrata ninguém, a gente não mente, o pai trata bem os filhos, o marido trata bem a esposa, carinho para lá, carinho para cá. Mas a coisa pega lá fora, né? A coisa pega lá fora. Nós não podemos. Eu ouvi uma frase uma vez que me levou a pensar que muitas vezes a falta de vida no culto é falta de culto na vida. Às vezes as pessoas elas não estão vindo ao culto porque elas já não estão prestando um culto lá fora. A consequência de você não ter prazer de estar congregado como igreja para prestar um culto significa que você não está tendo prazer em cultuar a Deus lá fora na sua vida diária. Ou seja, as coisas lá de fora, de certa forma, elas estão num patamar mais elevado no seu coração do que o seu amor a Deus, do que a sua dedicação ao Senhor. Irmãos, corrupção hoje está entranhada em todos os lugares, né?
Então é fácil a gente apontar a corrupção do fulano, do ciclano, do político, mas muitas vezes, irmãos, a corrupção está dentro da igreja. Às vezes a corrupção está na vida das ovelhas, às vezes a corrupção está na vida dos líderes das igrejas, e a gente está aceitando, estamos aceitando. E aí, de repente, vai chegar aquele grande dia em que o Senhor vai colocar todo mundo na presença dele, e aí, Senhor, aí ele vai dizer, mas nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o que, irmãos? A vontade do meu Pai, a vontade do meu Pai. Nós temos que parar para pensar que a vontade de Deus deve ser, irmãos, o alvo da nossa vida 24 horas por dia. Se você estiver lá no seu trabalho e tiver alguma coisa lá que é contra a vontade de Deus, você não pode fazer. Eu lembro, irmãos, quando eu era funcionário de uma empresa, e eu era caixa, e o gerente falou assim: se fulano me ligar, você fala que eu não estou. Aí o fulano ligou, e exatamente eu que atendi. E eu não falei que ele não estava não, porque ele estava. Ai, irmãos, eu quase perdi o emprego. Por quê? Porque eu falei a verdade. Porque, irmãos, mais temor do meu chefe eu tinha do meu Deus. Então ele veio discutir comigo, porque eu mandei você dizer dessa forma. Eu falei, mas espera aí, eu não posso agir dessa forma. Se você não pode atender, eu posso falar que você não pode atender, que você está ocupado, mas não pode dizer que você não está aqui, né? Eu estou mentindo. Não, mas não tem nada. Aí é aquela história. O que a Bíblia diz? Se você for luz, você vai incomodar o quê? As trevas. Quem está em trevas não suporta quem está na luz. Por quê? Porque a sua atitude denuncia a má atitude dele, e ninguém quer se sentir diminuído, porque se eu quero fazer o certo, eu estou dizendo que ele está fazendo errado. Os irmãos conseguem entender? Então, irmãos, eu estou dando apenas um exemplozinho assim, básico, de uma coisa assim que aconteceu comigo no ambiente de trabalho. Mas quantas coisas não acontecem conosco no nosso dia a dia, e nós muitas vezes temos que decidir ali: eu faço a vontade de Deus ou faço a vontade dos homens? Eu faço a vontade de Deus ou eu ajo por conveniência? O que eu faço? Irmãos, muitas vezes, se nós nos acostumarmos a sempre deixar a vontade de Deus de lado, deixar a vontade de Deus de lado para nós vai se tornar um hábito, e um hábito para ser quebrado é difícil, hein? Porque o hábito ele pode ser bom ou ele pode ser ruim. Então, quando você se habitua a não mentir, quando você precisa mentir, você fica em maus lençóis. Fica ou não fica? Agora o contrário também é verdadeiro, né? Então nós que estamos aqui como igreja, nós temos que pensar. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, vamos pensar um pouco nisso. Identidade está acima de capacidade. O que eu faço é consequência de quem eu sou. É isso que o texto diz. Uma árvore boa, naturalmente ela produz bons frutos. Você tem que cuidar do seu caráter. Você tem que cuidar de quem você é. Você não tem que ficar preocupado se você vai expulsar demônio. Você não tem que ficar preocupado se você vai fazer N situações na igreja. Você tem que ficar preocupado em ter um caráter santo, em ter um caráter correto, em ter um caráter reto. Você tem que cuidar de dentro. Você tem que cuidar de quem você é, de quem você está se tornando a cada dia, porque isso vai definir as suas atitudes lá na frente. Porque se você for uma árvore boa, eu vou dizer uma coisa para você, querido: você vai produzir bons frutos, aconteça o que acontecer. Se você for uma árvore boa, naturalmente os frutos bons que precisam fluir na tua vida vão fluir naturalmente. Agora, se você for uma árvore má, também vai fluir naturalmente.
Então, identidade, ser, vem antes de fazer. Identidade, ser, vem antes do fazer, da capacidade, daquilo que executamos. O que eu executo, o que eu faço, é só consequência de quem eu sou. Que nós possamos verdadeiramente ser filhos de Deus. Amém? Quem é filho de Deus aí? Você aceitou Jesus, irmão? Você é filho de Deus. Você tem uma identidade no céu, você tem uma identidade na terra. Você é filho do Deus vivo. Então vamos nos colocar em pé nesse momento, para que nós possamos adorar a Deus. Pedir para a Nicole desligar e ligar de novo, que a gente